Olá, meus amigos. Hoje vou gravar mais um vídeo para vocês e o tema hoje é administração do tempo, aplicando ao personal trainer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo de Paiva Montenegro e meu site é www.leodepaiva.com.br. Nosso dia tem 24 horas, só que dessas 24 horas, basicamente 16 horas, em teoria, já estão destinadas a alguns compromissos, como por exemplo 8 horas de sono e 8 horas de trabalho. Grande parte das pessoas hoje em dia não conseguem dormir 8 horas por dia, geralmente dormem em torno de 5, 6, 7 horas. Infelizmente as pessoas perdem em quantidade de sono e também acabam perdendo em qualidade. Muitas vezes a qualidade desse sono não é boa, mas em teoria nós deveríamos ter 8 horas de sono. As outras 8 horas seriam de trabalho, mas muitas vezes a gente perde também muito mais que 8 horas, porque tem o transporte, tem o horário de almoço, então a gente fica aí às vezes 10, 11, 12 horas também em prol do trabalho. As 8 horas livres que nós temos, a gente tinha que aprender como organizar as tarefas, como distribuir os compromissos e as obrigações, o estudo e o lazer, para que a gente consiga otimizar essas horas livres que nós temos. Porque basicamente de 24 horas que nós temos durante o dia, 16 horas já tem uma função, já tem as suas obrigações, que é o trabalho, que é o sono. Isso aí a gente não tem como tirar. Sobram 8 horas e a gente tem que organizar essas 8 horas livres. Eu vou mostrar um exemplo de uma situação aqui que poderia ser um personal trainer, então é um horário que seria de 6 da manhã até 10 da noite. Muitas vezes o personal trainer ele tem clientes em horários distintos, ou seja, ele tem horário no turno ele tem cliente no turno da manhã, ele tem cliente no turno da tarde, ele tem cliente no turno da noite. Aí, às vezes você vai ver, ele deu 8 horas de aula, no entanto a sensação dele foi que ele trabalhou 12, 15 horas por dia. Por quê? Porque às vezes ele coloca um cliente 8 horas da manhã, outro cliente 10 horas da manhã, outro cliente 11 horas da manhã, aí o outro cliente às 2 da tarde, outro cliente às 3 horas da tarde, outro cliente às 5, outro cliente às 7 e outro cliente às 8 horas da noite. Ou seja, basicamente ele trabalhou de 8 da manhã até 8 horas, 8 horas da noite, levando aí em torno de 12 horas. Aí foi o que a gente comentou, tem um lanche, tem um almoço, tem horários que estão vagos aqui sem cliente. A grande questão é que muitos profissionais da área de educação física, que trabalham de forma autônoma, eles têm uma logística ruim. O que eu quero dizer com logística ruim? Que às vezes essas brechas que tem aqui de 8, de 9 horas, por exemplo, de 1 hora, muitas vezes são horários livres porque ele precisa se transportar. O que acontece? Às vezes ele marcou o cliente 1 em determinado bairro e o cliente 2 em outro bairro ou em outra academia que é distante. Então, para ele ter tempo de chegar do cliente 1 para o cliente 2, ele precisa dessa 1 hora aqui, ou seja, vai investir 1 hora em transporte. Aqui, depois do almoço, ele só vai atender as 2, pode ser também que ele vai atender em outro bairro, então ele precisa de mais 1 hora de transporte. De horário de 6 horas da tarde, pode ser também que ele vai atender um cliente em outro bairro, ele precisa de mais 1 hora de transporte. Ou seja, só de horários aqui perdidos, nessa tabela que eu inventei aqui, ele teve horário perdido das 9, horário perdido das 1 e horário perdido das 6. Ou seja, são 3 horas que ele não conseguiu estudar, 3 horas que ele não conseguiu ter um lazer, 3 horas que ele não conseguiu trabalhar, ou seja, são 3 horas que ele ficou sem aproveitar esse tempo, sem otimizar esse tempo, porque ele estava em transporte, ele teve que ir de um lugar para o outro para chegar para dar aula para outro cliente. Então, qual seria o mais adequado nesse caso? O mais adequado para o personal trainer seria ele entender as vantagens que ele teria se ele conseguisse organizar os clientes em horário
em sequência, ou seja, 8, 9, 10, 11 horas. Depois, 1, 2, 3, 4 e 5 horas. Ele daria um total mais ou menos de 8 horas e conseguiria atender os clientes em sequência. E, se fosse no mesmo lugar, seria mais interessante ainda, porque a gente sabe que tem academias, as diferentes academias, elas cobram taxas diferentes, as academias têm um valor de repasse, ou seja, se você dá aula em várias academias, você vai ter que pagar repasse para várias academias. Hoje em dia tem academias que cobram apenas um repasse, então você pagaria um repasse e daria aula para os seus alunos no mesmo local e você otimizaria o seu tempo. Então olha só, aqui a gente deu um exemplo de uma organização de um personal trainer, a forma na qual ele distribuiu os seus clientes e os horários que ele tinha. Olha esse outro exemplo aqui. Vamos supor que os mesmos 8 clientes que ele tinha, a gente conseguisse organizar dessa seguinte forma aqui. 8 horas, cliente 1, 9 horas, cliente 2, 10 horas, cliente 3 e 11 horas, cliente 4. Ele parou para o almoço tranquilo, 1 hora ele voltou. Cliente 5, 1 hora, cliente 6, 2 horas, cliente 7, 3 horas e cliente 8, 4 horas. 5 horas ele já está liberado. Ele não precisa mais dar aula, porque ele já conseguiu dar as 8 aulas que ele tinha que dar por dia, tá? Então a gente vê que provavelmente nesse caso que ele teve uma logística boa, ele deu aula no mesmo local, na mesma academia. Aqui na parte da manhã ele poderia dar aula em uma academia, no turno da tarde ele poderia dar aula em outra academia, ou seja, ele conseguiu fazer uma logística boa, ele organizou os alunos dele, ele se planejou e ele provavelmente ele vai ter mais tempo para ele. Olha o turno da noite aqui, totalmente livre para ele estudar, para ele ter o lazer dele, para ele planejar as aulas do dia seguinte. Ou seja, se a gente consegue administrar o tempo e organizar as situações que a gente tem durante o dia, a gente consegue otimizar demais o nosso tempo, a gente consegue ter tempo livre para a gente fazer o que a gente quer, seja estudar, seja um lazer. Poxa, Léo, mas isso aí é inviável, eu preciso de dinheiro, eu preciso pegar clientes em diferentes horários. Isso é um planejamento em longo prazo. Você vai começar a se organizar para que seus alunos eles tenham uma frequência maior na parte do turno da manhã, depois no turno da tarde, para que você consiga ter o seu turno da noite livre. Isso é um planejamento. Você vai ganhar um cliente na parte da manhã, você vai organizar no horário que é melhor para você, ou se aparecer um cliente no horário que é ruim, às vezes você vai negar esse cliente, às vezes vai te dar uma mão de obra tão grande de você sair de um lugar para ir para outro lugar. Às vezes você olha só o valor cheio que você estaria ganhando, mas você tem que ver o valor que você está perdendo também nesse transporte. Às vezes você está perdendo dinheiro em transporte, você está perdendo dinheiro em taxa, você está perdendo dinheiro em tempo. Então, às vezes não é vantajoso você pegar o aluno. E às vezes você pensa no valor cheio, que seria, sei lá, R$800 nesse valor cheio, mas aí você perde R$200 de tempo, às vezes até mais, que você está deixando de atender outros alunos no horário de transporte. Então, às vezes não é vantajoso você pegar um aluno. Pensa se é válido para você, pensa se esse aluno vai te trazer, vai te recompensar, mas o planejamento em longo prazo é fundamental. Se você se planejar, começar a se planejar agora, eu vou atender esses horários, eu atendo o horário da manhã, eu atendo o horário da tarde e o horário da noite eu não vou atender mais. Você vai começando a organizar os seus clientes para que você consiga otimizar o seu tempo durante o dia, tá? E isso depende muito da sua logística, depende muito do seu planejamento. Beleza, meus amigos? Espero que esse vídeo tenha agregado, que vocês consigam administrar melhor o tempo de vocês a partir de hoje. Um grande abraço!